Pessoal, vamos fazer o nosso vídeo sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu na linha de frente aí nas últimas horas. Vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre a base aérea de Saki e a base aérea de Romiel aqui em Belarus. São dois ataques que a gente não sabe exatamente como foram feitos, se foi ataque por míssil, se foi sabotagem, mas a gente tem algumas informações novas sobre esses dois casos. Vamos ver o que a gente sabe disso daí. O pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não houve nenhum avanço russo aqui na região de Donbás. Em Kharkiv, ontem houve um bombardeio. Lembra que ontem a gente mostrou um monte de sirene, de possível míssil e coisa e tal? Foi basicamente aqui na região de Kharkiv que caiu, né? Mas não teve nenhum avanço de tropas nessa região, apenas o bombardeio mesmo. E, de novo, mais um monte de bombardeios ao longo da linha de frente, mas nenhum avanço efetivo, né? Os russos tentaram avançar aqui próximo a Siversk, mas não conseguiram. Também um pouco mais abaixo, aqui próximo a Kirdyumivka, mas também não tiveram sucesso aqui, né? Bom, e por que isso? A gente vai entender por que eles não tiveram nenhum sucesso nisso daí, e o motivo, eu já vou adiantar para vocês, é porque basicamente eles estão fazendo uma grande transferência de tropas aqui da região de Donbás para a região de Kherson, porque já estão na expectativa da contraofensiva ucraniana nessa região. E isso é uma notícia boa no final das contas, porque a gente já explicou isso. A estratégia ucraniana é justamente trazer o combate para a região que é mais favorável para eles geograficamente. Então, os russos estão caindo na armadilha, estão mandando todas as suas tropas, todos os seus equipamentos para a região de Kherson, e justamente é aqui que os ucranianos têm a maior chance de atacar esse pessoal. Eles já estão preparando essa contraofensiva há bastante tempo. Então, por isso não tivemos avanços, existe muito menos tropa russa nessa região agora. Bom, além disso, a gente teve de novo os ataques ucranianos à retaguarda russa, vários ataques aqui, tem algumas imagens. Essa aqui é lá em Donetsk, um armazém lá dos militares lá de Donetsk. Isso daqui é em Kakhovka, ou seja, é nessa região aqui próximo da represa, né, de Nova Kakhovka. Aqui provavelmente mais um depósito de munição lá dos russos. E também aqui em Kozatsk, próximo à represa de Nova Kakhovka, também houve a chegada de mísseis. Vamos ver se a gente ouve alguma coisa. Dá para ver as explosões aqui, não dá para ver muita coisa, mas isso daqui foi reportado que dá para ouvir alguma coisa, né? Próximo da represa ali em Nova Kakhovka. Isso aqui é gravado por algum residente ali da região, né? Bom, esse daqui também teve a descrição de mais um ataque partisão em Melitopol. Então, Melitopol, a gente já falou ontem que teve um incêndio num prédio que abrigava a delegacia de polícia, né, controlada pelos russos, e também um prédio que era a administração russa. No local teve um incêndio lá, uma explosão, um incêndio, e teve de novo um outro ataque à bomba recentemente nessa cidade aqui, também visando os russos. Não tem muita informação, apenas que foi uma bomba, porque essas informações vieram do lado dos russos, então a gente ainda está aguardando para entender exatamente que tipo de bomba, que tipo de alvo que foi atingido lá, né? E também a gente tem agora mais informações sobre os danos causados pelo ataque de HIMARS no centro de comando do 20ª Divisão de Rifles Motorizados. A gente falou sobre isso no dia, né? Foi no dia 8 de julho que aconteceu o ataque. A gente falou sobre isso no nosso episódio do dia 9 de julho. Só que na época aquele negócio, a gente não tinha muitas informações. A gente sabia que não era uma grande explosão porque não era um depósito de munição. Foi um ataque a um posto de comando dos russos, né? E agora a gente vê que realmente houve uma série de... agora temos a informação sobre os que acabaram sendo atingidos. Um monte de gente da linha de comando russa foi atingida nesse ataque, né? Bom, isso aqui é só para mostrar, é impressionante isso daqui, né? É uma unidade militar em Moscou que pegou fogo, né? Realmente é uma questão de que o problema da Rússia com o fogo é significativo. Aqui no Brasil as coisas pegam fogo também de vez em quando, mas é muito raro. A gente vê todo dia notícia de coisas pegando fogo lá na Rússia. É impressionante mesmo. Eu nem coloco a maior parte das vezes porque tá claro que isso daqui não foi um ataque ucraniano, não foi nada, foi realmente um acidente.
mas é realmente impressionante a capacidade que eles têm de botar fogo nas coisas, né? E por falar em colocar fogo nas coisas, vamos à primeira parte do dilema, que é a grande questão que está todo mundo se perguntando, né? Lembra, esse aqui não é a base de Saksa, essa aqui é a base aérea de Ziabralka, lá em Belarus, né? A gente falou sobre isso ontem e também anteontem. Ela fica próxima aqui a Romiel, é uma base aérea que é usada pelos russos, então houve uma série de explosões ali, tem alguns vídeos de explosões, não dá para ver muita coisa, a verdade é essa. Mas o que a gente fica sabendo agora é que essa base, o que ela tinha de significativo, que ela estava ainda sendo usada principalmente para defesa antiaérea. Então ela tem uma série de radares e mísseis antiaéreos aqui de defesa antiaérea do exército de Belarus, mas que, lógico, estavam sendo compartilhados com a Rússia, né? Vocês sabem, Belarus é basicamente um puxadinho da Rússia, não tem mudança nenhuma. Então, houve destruição de várias coisas aqui. A gente ainda não sabe o que foi destruído dessa história. Tem mais coisa, tinha também helicóptero, tinha um monte de coisa ali naquela base, e não se sabe ainda o que foi destruído. Se o objetivo foi realmente destruir essas baterias antiaéreas, isso indica que os ucranianos... Pode indicar duas coisas, na verdade, né? Pode indicar que os ucranianos estão visando mesmo ganhar a superioridade aérea. Isso seria uma coisa realmente importante para eles começarem a contraofensiva. Eles estão visando diretamente radares russos, estão destruindo radares russos em vários locais. Isso também incluiria a base de Saki, lá na Crimeia, que também é uma base importante para isso. Então é interessante isso daí, né? Agora, outra coisa que isso pode levar também, que muita gente tem levantado, é que isso não tenha nada a ver com a Ucrânia, que isso tenha sido feito por militares em revolta lá em Belarus, né? Vocês sabem, o governo do Lukashenko é um governo que está bastante questionado por lá. Em 2020 teve uma eleição que foi claramente fraudada e Lukashenko ganhou só porque fraudou a eleição completamente. Houve muito protesto nas ruas lá nas cidades, em Minsk, né, na capital de Belarus, mas e existe muita revolta, inclusive na própria tropa russa contra o Lukashenko. Então não se pode descartar que seja um movimento interno de Belarus buscando esse tipo de coisa. Não seria estranho, até porque, como eu falei, para a Ucrânia atingir essa região não é uma coisa que faça muito sentido, né? Embora, é lógico, existe o risco ainda da Rússia usar Belarus para invadir o norte da Ucrânia, mas é certo que eles não vão fazer isso com tanta facilidade, uma vez que eles já foram obrigados a se retirar daqui. É pouco provável imaginar uma nova tentativa deles nessa região, né? Enfim, não sabemos ainda o que causou isso daí, e sabemos apenas o que tinha nessa base que pode ter sido destruído nesse ataque, né? Estão falando aqui sobre vários S-300, né, sistemas antiaéreos e coisa e tal, mas, de novo, a gente não sabe exatamente o que houve. Aqui também tinha muito helicóptero nessa base. Enfim, vamos aguardar para saber exatamente o que houve. De novo, eu acho que é mais provável isso ter sido obra de pessoal lá de Belarus mesmo do que da Ucrânia. Mas, de qualquer forma, ajudou os ucranianos porque tirou aí um pouco da defesa antiaérea da região, né? Aqui, o comandante do regimento lá de Belarus, né, tá falando que realmente que se Lukashenko resolver lutar contra a Ucrânia, que ele vai provavelmente ser recebido com revolta da tropa, sabotagem, e a tropa não vai querer ir para a guerra, né? Então, de fato, a situação em Belarus é muito pouco provável, não é um risco tão grande assim para a Ucrânia. É lógico, a Ucrânia acaba tendo que manter tropas mobilizadas na fronteira, né, para eventualidade disso acontecer, mas eu acho pouco provável que isso vá adiante de qualquer forma. Agora, outra grande dúvida que o pessoal tem é justamente lá na base aérea de Saki, lá na Crimeia. Vocês viram, a gente já falou nos dois últimos vídeos aqui, aquela base aérea que ficava em Novofedorivka e que houve várias explosões e coisa e tal. A gente tem a noção aqui de parte do que foi confirmado, destruído, então tem vários aviões aqui. Eles dizem que entre 9 e 14 aviões foram confirmados destruídos só pela visão aérea, né? É lógico, pode ter mais coisa, aquilo que eu mencionei para vocês. Esses aviões aqui que estão mais ou menos inteiros, não quer dizer que estejam inteiros de fato, porque como houve várias explosões próximas, é possível que eles tenham sido danificados, né? Enfim,
A grande dúvida que o pessoal tem aqui é exatamente como foi feito esse ataque, né? E daí que entra uma série de possibilidades. A gente falou do Green 2, que é um foguete de longo alcance da Ucrânia, que poderia ter sido usado nesse caso, mas isso leva a algumas suspeitas também, ou seja, como é que as bases de S-400 que tem próximos ali, como é que os sistemas antiaéreos russos não detectaram, né? Eles sabem que existem sistemas antiaéreos russos aqui em Evpatoria e também aqui em Simferopol. Ou seja, esses dois sistemas que tem nessas duas cidades aqui seriam capazes de proteger essa base contra ataques de mísseis. Então é muito estranho que teriam conseguido passar mísseis aqui. Além disso, existem algumas observações sobre o padrão de dano que você vê aqui, que eles lembram o seguinte, né? Dá para ver claramente que tem 4 grandes crateras, a gente já falou isso no vídeo de ontem, mas eles repararam o seguinte, repara como é que cada aeronave tem explosão, e no espaço entre a aeronave e a cratera você não vê muitos resquícios de danos. Então, a hipótese que o pessoal está levantando, e que é uma possibilidade, assim, não é uma coisa fácil de você ver, né, mas é uma possibilidade, é que tenha sido mesmo sabotagem, ou seja, o que eles estão imaginando aqui? Que alguém na base, possivelmente um servidor civil que trabalha na região ali, que trabalha na base, permitiu a entrada de sabotadores ucranianos nessa base de madrugada. Então, na madrugada do dia 9, eles foram em vários locais e plantaram bombas com timer específico, plantaram essas bombas todas em cada aviãozinho desses aqui, nos prédios com munição e coisa e tal, e vazaram da base e foram embora. Quando deu a hora, as bombas detonaram e ocasionou essa explosão toda. Ou seja, não teria sido um ataque por míssil, teria sido realmente uma sabotagem. Então dá para ver que... por que tem as crateras então? Cratera não necessariamente pode ser míssil, pode ser justamente pela questão da própria munição que estava ali, né? Houve uma explosão muito grande porque tinha muita munição ali. Na explosão criou-se essa cratera enorme. É uma possibilidade. O ponto que eles levantam, aliás, os vários pontos que eles levantam é justamente com relação a isso daqui. Você vê tudo explodido aqui, mas nada sujo aqui, não tem resto de explosão. Se fosse, por exemplo, 4 mísseis que atingiram aqui e os destroços dessa explosão levaram os aviões a pegar fogo, você teria muitos destroços em toda essa região aqui, você não teria essa área assim mais ou menos limpinha, e aí depois você vê o avião aqui destroçado de novo, né? Então, teria que ser um míssil para cada avião, e aí você teria um número enorme de mísseis atingindo a base, é realmente uma coisa mais complicada. Por outro lado, se foi sabotagem, se alguém entrou na base e colocou uma bombazinha em cada avião, parece uma possibilidade muito mais real, né? Agora, não é só isso. Olha só, a base toda é isso aqui. Tem aviões, um monte de aviões aqui para trás, aqui, um monte de coisa guardada aqui. No entanto, o foco do ataque foi só essa região que a gente está vendo aqui próxima a isso daqui. Aqui que foi 100% dos danos causados foi nessa região. Tem mais aviões por aqui, tem mais aviões por aqui, tem depósito. O depósito de munição principal que fica aqui, tem outro depósito de munição principal aqui. E eles não foram visados, porque a pessoa com um míssil não faria isso, né? Outra coisa, não teve nenhum dano na pista. Um míssil seria muito fácil danificar a pista para impedir o uso dela pelos russos, né? Muita gente falou assim, não, eles não queriam danificar a pista porque eles planejam usar essa pista no futuro. Pô, para com isso. Até a Ucrânia chegar lá na Crimeia, a gente está falando de muitos dias, provavelmente muitos meses ainda, até a Ucrânia retomar a Crimeia. Então faria todo o sentido do mundo eles destruírem essa pista completamente para impedir o uso dela pelos russos, né? Quando chegarem lá de novo, repara, usa outra base aérea, enfim. Então, se fosse um ataque de míssil, seria muito razoável esperar danos na pista aqui do aeroporto. E não teve isso, não teve nenhum dano na pista. Por quê? Porque, ao contrário, se foi uma sabotagem, foi com bombas pequenas, com coisa pequena. E não faria sentido você botar isso na pista que não causaria dano suficiente na pista. Uma bomba pequena, num depósito de munição ou num avião, causa um dano grande, explode o avião completamente. Mas no asfalto, na pista, não vai fazer nenhum grande dano. Então, ou seja, aparentemente alguém teve acesso, conseguiu entrar aqui nessa base aérea,
fazer a sabotagem, provavelmente um grupo de pessoas para fazer isso rapidamente, fizeram a sabotagem nesses aviões todos que estavam nessa região aqui, eventualmente com a complacência de alguém da própria base, e saíram, fugiram daqui e a coisa toda explodiu na hora especificada. Parece uma coisa razoável, né? Explicaria também porque eles não explodiram os grandes depósitos de munição que estavam aqui. Por quê? Porque certamente estavam guardados, tinham guardas na porta, então eles não teriam como fazer essa sabotagem aqui. Eles fizeram apenas nos depósitos menores que estavam próximos dos aviões, porque provavelmente não tinha guarda ali na região, não tinha patrulha nessa região, né? Então, realmente, olhando por esse lado, parece muito mais provável ter sido um ataque de força especial do que de míssil, né? Mas lembra, existem outras informações também estranhas, né? Se você reparar, por exemplo, na a distância, né, que ele fez, mas lembra como eu mencionei para vocês que ele já tinha atingido outras áreas aqui que estavam a uma distância maior do que a distância do GMLRS, né, que é aquele foguete do HIMARS. Então, ou seja, ele já tem alguma munição de maior alcance. Pode não ter sido usada neste caso, mas que eles têm uma munição de maior alcance, certamente eles têm, porque eles atingiram essa região daqui, e certamente não atingiram usando forças especiais. Aqui foi, de fato, um ataque com mísseis, né? Então, realmente, estamos aí na grande suspeita, na grande confusão acerca disso, né? Como é que conseguiram fazer isso? Evidentemente que os ucranianos não têm interesse nenhum em resolver esse assunto, tanto que muita gente está dizendo que eles falaram que eram forças especiais exatamente para os russos não ficarem investigando a questão do possível míssil, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse caso, né? Isso aqui também é aquela visão, essa visão aqui, ó, que foi a primeira imagem que apareceu, né, logo depois do ataque, mostra esse avião aqui, e esse avião aqui, ó, o pessoal já fez a geolocalização dele. Esse avião, ele estava bem aqui, vou ter que tirar minha cabeça de novo do lugar para vocês poderem ver. Ele estava bem nessa região aqui, ó, tá vendo? Isso daqui, ó, é aquele meio muro que está atrás dele, que está meio quebrado aqui na ponta, dá para ver exatamente isso aqui, tá vendo? O muro quebrado aqui atrás, com a ponta quebrada, e o avião totalmente destruído aqui nessa região, né? Então, era o primeiro daqui. Mas quando você vê a foto aérea do dia seguinte, os destroços dele já não estão aqui. Então, é possível que os destroços dos outros aviões também tenham sido retirados daqui e eles tenham sido atingidos. Provavelmente esses 5 aviões aqui. Os outros 2 que teriam aqui também, de acordo com a foto anterior, não teriam sido atingidos, porque repara como não tem parte escura debaixo de onde deveriam estar esses aviões, né? Bom, enfim, e aqui também é mais uma prova de como é que parece ser uma bomba colocada debaixo de cada avião, né? E por que não estourou esse daqui? Ou o cara não teve tempo, o sabotador não teve tempo de botar a bomba nesse avião, ou a bomba falhou, né? É uma possibilidade disso. Outro motivo que leva a essa possibilidade da sabotagem é porque está havendo uma grande operação na Crimeia feita pelos russos contra dissidentes tatar. Tatar é o povo que vivia na Crimeia originalmente, muito antes dos russos chegarem, dos ucranianos e coisa e tal. É um povo de origem túrquica, então existe uma dissidência grande lá, e muitos deles preferem ser ligados à Ucrânia do que à Rússia. Então existe um movimento muito forte lá, partizão, tal como no resto das áreas ocupadas pelos russos lá na Ucrânia, né? E pode ser que justamente essa operação na casa desses caras pode ser justamente por isso, ou seja, os russos certamente têm mais informações do que a gente. Por exemplo, se houve dispositivos de explosão ali, eles devem ter deixado algum rastro nessa coisa, né? Bom, as forças armadas ucranianas estão aproveitando para avisar o pessoal russo para sair da Crimeia, que eles não vão ter um verão muito legal se não saírem da Crimeia. A gente já viu que eles já estão obedecendo mesmo. Aqui também, mais uma vez, o Instituto para Estudo da Guerra, ele faz uma avaliação justamente sobre essa possibilidade, ou seja, seria bomba, seria míssil, o que teria acontecido ali. O fato é que provavelmente os russos que estão investigando em loco, eles já sabem, porque se você tem informações em loco, ali dá para saber se é míssil, se é bomba, não tem como negar. E aí, justamente pelo fato deles estarem fazendo essas buscas em casas de tatars, né, pode indicar justamente que
eles estão suspeitando desse tipo de ação especial, né? Mas tenha em mente que fazer esse tipo de operação especial tão dentro da área ocupada pelos russos também é um feito impressionante. Porque, lembra, para você fazer uma operação dessa não é algo fácil, você tem que coordenar um monte de pessoas, tem que ter uma linha de comunicação muito segura. Então, o fato dos ucranianos terem conseguido fazer esse tipo de operação especial tão dentro do território ocupado pelo russo é tão preocupante quanto a Ucrânia ter foguetes com esse alcance. É tão preocupante para eles quanto isso, né? Está sendo discutida a criação de uma zona demilitarizada em torno da central nuclear de Enerhodar, né? Vocês lembram, a gente já falou sobre isso, essa central foi capturada pelos russos logo no início da guerra, é a maior central nuclear da Europa e existe um risco enorme associado a isso. Os ucranianos, eles chegaram a atingir algumas tropas russas que estão aqui, mas os ucranianos inevitavelmente só buscam atingir o pessoal aqui, muito longe do prédio das usinas em si. Os russos, por outro lado, já fizeram vários bombardeios aqui, inclusive eles próprios visando a usina com o interesse de culpar os ucranianos e tentar fazer aquele jogo que a gente falou de não dizer que olha só, qualquer coisa, se a gente perder a área, a gente vai explodir a usina e coisa e tal. O próprio comandante russo que está na região falou que ou essa usina vai ser russa ou não vai ser de ninguém e a gente vai explodir esse negócio quando for embora. Isso é um absurdo, é lógico que eles não vão fazer isso, até porque se fizerem isso vão prejudicar a própria Rússia, porque dependendo do vento esse material radioativo vai todo acabar lá na Rússia mesmo. Então isso está gerando uma preocupação muito grande no Ocidente e os Estados Unidos estão propondo justamente uma zona demilitarizada, ou seja, os russos sairiam da usina, uma tropa da ONU tomaria conta daquilo ali e se criaria uma zona que nem ucranianos nem russos iriam controlar nessa região da usina para evitar esse tipo de coisa. E a partir daí ninguém precisaria bombardear a usina porque ela não vai ser usada como alvo militar por ninguém. É uma coisa ótima, é lógico que os russos não vão querer isso, mas existe a chance do Ocidente impor isso, né? Os Estados Unidos falou que quer fazer isso daqui. Vamos ver como é que isso caminha. E outra notícia boa que a gente teve, chegou mais um carregamento com 4 ou 5 grandes aviões de carga americanos que já pousaram na Polônia. Muito em breve esse material, que é dessa última leva de ajuda americana, já deve estar na Ucrânia apoiando o pessoal, né? E outra coisa curiosa que eu nem estava sabendo disso, mas o Lend-Lease já está pronto para começar a operar no início de setembro. Lembra a questão do Lend-Lease, né, que é os Estados Unidos passar a fornecer continuamente equipamento para a Ucrânia. Isso foi assinado lá atrás, mas todo o processo para operacionalizar esse troço leva um tempo. Então, na verdade, vai ser agora em setembro que vai começar a operar esse tipo de coisa. E isso dá uma dica que pode ser que de fato a Ucrânia esteja esperando esse momento para começar efetivamente a contraofensiva. Porque nessa situação ela vai ter muito mais capacidade, muito mais armamento, muito mais fornecimento a partir daí, né? Início de setembro, vamos ver como é que fica isso daí. Por hora, esses pacotes de ajuda são aqueles pacotes avulsos ainda que de vez em quando os americanos fazem, mas a partir de setembro o Lend-Lease começa a funcionar 100%, né? E também a Ucrânia recebeu 3 M270, que são uma espécie de HIMARS maiorzão, né, com 12 mísseis ao invés de 6 mísseis. Então mais 3 deles chegaram lá. A Ucrânia já está com uma boa quantidade de HIMARS a essa altura, né? Já deve ter lá uns 30, 40 HIMARS. A expectativa deles é chegar a 100 no total, né? Mas vamos ver como é que isso caminha. Bom, no frente diplomática, a Letônia declarou a Rússia um estado terrorista, é o primeiro país a fazer isso, excelente notícia. Eu acredito que todos os países deveriam chegar nisso daí, existem sanções grandes para isso, e, por exemplo, lá nos Estados Unidos, permitiria até os Estados Unidos invadir a Rússia a declaração de que a Rússia é um estado terrorista, né? Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, a questão de negar vistos para russos na Europa está causando uma confusão enorme. O pessoal na Alemanha, o Olaf Scholz, não quer, falou que é muito preocupante, porque afinal essa é a guerra do Putin, não é a guerra dos russos, e ele está errado, não, essa é a guerra dos russos também, os russos estão todos... Existem alguns poucos russos que estão contrários, eu não tenho dúvida que existem,
mas a grande maioria da população está a favor dessa guerra, seja por propaganda, seja por qualquer outro motivo, mas não deixa de ser o mesmo caso, né? A Alemanha devia lembrar como é que era isso, na época do nazismo também era assim. Não é que toda a Alemanha fosse nazista, haviam pessoas na Alemanha que eram contra o nazismo, mas é errado dizer que nazismo foi um fenômeno só do Hitler. Não, tinha muita gente na Alemanha que apoiava o nazismo na época, né? Enfim, então a situação atual é que vários países já proibiram totalmente a entrada de russos, a emissão de passaportes para russos, de visto para russos, né? Os países bálticos e a Tchequia, e outros dificultaram de forma significativa a entrada. Então a gente tem Dinamarca, Holanda, Bélgica e o Japão também já dificultaram muito a emissão de visto para os russos, e outros também incluíram outras restrições por aqui. Ou seja, a coisa está avançando, devagarzinho está avançando. Mas eu acho que vai ser pouco provável que nesse sétimo pacote de sanções que seja incluída o ban total de vistos, né? Porque a Alemanha não quer, a verdade é essa, que seria merecido, seria, não tenha dúvida nenhuma, né? Não tem muito a ver com a guerra, mas se você pensar como é que os russos tratam os prisioneiros normais dele lá, tratar prisioneiro de guerra realmente não deve ser muito diferente, né? Bom, a Europa começa a apagar luzes, encurtar banhos e tirar a gravata para economizar energia, o que é uma coisa excelente. A Europa está fazendo o certo. São pequenos sacrifícios muito inferiores ao sacrifício que o povo ucraniano está fazendo pelo mesmo motivo bom e nobre que é reprimir a Rússia. Tem que ser feito isso mesmo. Parabéns aos europeus por estarem fazendo a coisa certa. Olha só, tem uma empresa de turismo na Ucrânia vendendo pacotes para visitar locais destruídos pela guerra. Fiquei interessado, hein? Fiquei interessado mesmo. Mas eu vou esperar um pouquinho que eu quero pegar o pacote Extra Plus, que inclui visita a Mariupol recuperada. E o McDonald's vai reabrir os restaurantes na Ucrânia. O McDonald's também fechou os restaurantes dele na Ucrânia logo que começou a guerra, mas por motivo diferente da Rússia. Na Rússia, ele fechou os restaurantes por sanção. Na Ucrânia, por risco de segurança. Ele não queria manter os funcionários em uma situação de risco e coisa e tal, então ele fechou também as lojas na Ucrânia. Mas na Ucrânia, como você já tem uma boa parte do país em um estado de relativa segurança, o McDonald's vai começar a reabrir as lojas deles, principalmente no oeste da Ucrânia e em Kiev, na região de Kiev, já deve estar funcionamento normal, né? Que bom poder comer McDonald's em cirílico novamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.